Bom, então, boa noite a todos, né? Meu nome é Jonathan José Damon Alves Rabelo e hoje nós vamos falar aqui um pouco a respeito da fisiologia das interações do sistema hipotálamo e hipófise. Vocês vão ver aí bastante essa nomenclatura ao longo da faculdade, também ao longo da vida de vocês, né? Não só profissional, mas acadêmica, a depender da área né, que cada um de vocês for seguir, porque é um dos sistemas que tem grande relevância aí no organismo. Então, começando a falar, né, são dois órgãos aí que estão alojados no sistema nervoso central e eles juntos formam um sistema que vai fazer a regulação neuroendocrinológica do organismo. Então, falando aqui um pouco a respeito de cada um deles, começando pelo hipotálamo, né? O nome vem de hipo, abaixo, e o tálamo, que é uma região do diencéfalo. O hipotálamo, ele é uma área do diencéfalo, assim como o tálamo, e é uma área relativamente pequena. Ele tem o tamanho de uma amêndoa, então uma área de poucos centímetros de extensão, mas que está relacionada a vários controles do nosso organismo, né? Ele faz esse controle como? A partir de múltiplos núcleos celulares. O que são esses núcleos? São agrupamentos de corpos de neurônios e esses agrupamentos vão ser ultra especializados. O que quer dizer isso? Cada núcleo do hipotálamo vai reagir a um certo estímulo. Então, por exemplo, nós temos o núcleo da sede. Então, aí osmoceptores nesses neurônios vão reagir à concentração hídrica do organismo e vão induzir a ingesta de água ou não. A mesma coisa em relação ao núcleo da fome. De acordo com a disponibilidade de nutrientes que esses neurônios recebem, eles vão mandar ordens para o nosso organismo de fome ou de saciedade. E isso vale né, para vários tipos aí de aferências que nós temos no nosso organismo. Então ele está relacionado aí ao controle de várias funções vitais do nosso corpo, né? São esses centros vitais aí do organismo. Esses centros eles são responsáveis por atividades que são importantes para a manutenção da homeostase. Então, por exemplo, fome, sede, temperatura corporal. São atividades que nós não temos uma consciência, né? Não é uma atividade que necessita de chegar até o córtex do sistema nervoso central para que a pessoa ela tenha impulsos nesse sentido. Mas aí são necessários para se manter a vida do organismo. Então, esse hipotálamo ele vai agir como um dos reguladores da hipófise. E como que ele vai fazer isso? Através da secreção de fatores reguladores. Então, igual nós falamos, aí existem vários núcleos de neurônios no hipotálamo. De acordo com as mensagens que esse hipotálamo recebe do organismo, ele vai fazer a liberação em maior ou menor quantidade de moléculas que são denominadas ou de fatores reguladores ou de hormônios hipotalâmicos. As duas nomenclaturas são achadas aí na medicina e tem equivalência, né? Querem dizer basicamente a mesma coisa. Uma vez, né, que aqui nós vamos nos concentrar no eixo hipotálamo-hipófise, uma vez que esse hipotálamo libera esses hormônios, eles vão atingir a hipófise. Daqui a pouco nós vamos falar do mecanismo que chega até a hipófise e vai estimular ou inibir a hipófise a produzir hormônios que vão atingir a corrente sanguínea e atingir a órgãos à distância. Por exemplo, a tireoide é um órgão que não está conectado aos dois, mas que a partir do momento em que a hipófise libera o hormônio TSH, esse hormônio cai na corrente sanguínea e chega até a tireoide, onde ela vai fazer o efeito dela. O hipotálamo ele tem uma importância também que ele recebe variadas aferências do organismo. O que são essas aferências? São neurônios do sistema nervoso periférico e dos órgãos especiais dos sentidos, no caso os olhos, os ouvidos, informações proprioceptivas,
informações olfativas, gustativas, e esse hipotálamo vai fazer, junto com, né, o córtex associativo, o sistema límbico, vai ajudar no processamento dessas informações. E aí, o hipotálamo, de acordo com as informações que ele recebe, ele vai induzir a produção ou não de um hormônio. Então, dando um exemplo aqui, se a gente tem a iluminação do dia, né, nós temos um conjunto de atividades que é chamada de ciclo circadiano. São atividades que nós fazemos durante o sono e durante a vigília. Durante o tempo de sono, durante o tempo em que a luz está desligada, esse hipotálamo, à medida que ele começa a receber estímulos luminosos, ele vai induzir a produção de um hormônio, que é o CRH, fator liberador de corticotrofina, que daqui a pouco nós vamos falar mais. E esse CRH vai estimular a hipófise a produzir um hormônio que se chama ACTH, que é adrenocorticotrófico, e esse ACTH vai estimular o córtex das glândulas suprarrenais a produzir o cortisol. E esse cortisol, ele atinge um pico de concentração logo que a pessoa acorda. Então, a diferença de iluminação vai fazer com que esse hipotálamo estimule mais ou menos a hipófise. Então, aí acaba afetando também essa parte de ciclo circadiano, tá bom? Então, nós temos aí como aferências do organismo os órgãos dos sentidos, igual nós falamos, sistema límbico, nós temos uma comunicação neuroendocrinológica. Então, aferências do sistema nervoso estimulam o hipotálamo e o hipotálamo estimula a hipófise à produção de hormônios. Então, aqui só falando, essa aqui é uma ilustração, né, de qual que é o hipotálamo. Essa pequena região aqui, anatomicamente, ele é dividido pelo sulco hipotalâmico, divide o hipotálamo do tálamo, e ele possui comunicação direta com a hipófise, que nós já vamos falar aqui. Mas antes de falar da hipófise, vamos falar aqui um pouco a respeito dos fatores hipotalâmicos, que foi o que nós falamos, né? Fatores hipotalâmicos ou hormônios hipotalâmicos, a nomenclatura é um pouco diferente, mas falam basicamente das mesmas substâncias, que são aquelas que são liberadas pelo hipotálamo para estimular ou inibir a função hipofisária. Então, o primeiro dele que nós falamos é o hormônio liberador da tireotropina, que é o TRH. Todas as siglas dos fatores ou dos hormônios hipotalâmicos são em inglês, tá certo? Então, a sigla que você vai ver logo ao lado do nome é a sigla em inglês para facilitar a comunicação, especialmente, né, em médicos que têm idiomas diferentes. O hormônio liberador da tireotropina, como o nome diz, estimula a secreção do hormônio tireoestimulante, que é o TSH, e também tem uma estimulação direta sobre a prolactina, que é um hormônio que daqui a pouco nós vamos falar da hipófise, que é um hormônio que induz a produção do leite pelas mamas. Esse fator hipotalâmico liberador da tireotropina, é importante conhecer essa estimulação paralela da prolactina, porque existem alguns casos que a gente vê elevação da prolactina em pacientes portadores de hipotireoidismo. Então, a gente está lá com um paciente no consultório, o diagnóstico clínico e laboratorial do hipotireoidismo se dá por uma elevação do TSH com redução dos hormônios tireoidianos diretos, né, T3 e T4. Então, como a baixa do hormônio tireoidiano estimula o hipotálamo a secretar o TRH, esse TRH também vai estimular a prolactina. Então, se vocês virem um paciente está com TSH aumentado e a prolactina levemente aumentada, não precisam preocupar, não precisa ficar com aquela de o paciente está com um tumor na cabeça, não. Pode ser só essa estimulação aí do TRH sobre a prolactina, tá bom? Nós temos o hormônio liberador da corticotropina, que é o CRH,
que promove a liberação do hormônio adrenocorticotrópico, que é o ACTH, né? Então, falando aqui do nome, adreno vem de adrenal, que é a suprarrenal, córtico, que é do córtex, e trópico vem de trofismo, que ele estimula a produção celular. Então, esse hormônio ACTH vai estimular o córtex das glândulas adrenais ou suprarrenais, né? A nomenclatura, as duas são válidas, e esse ACTH vai ser liberado a partir do estímulo do CRH. Nós temos o hormônio liberador do hormônio do crescimento, que é o GHRH. Ele secreta, como o nome diz, né, perdão, ele induz a hipófise a secretar o hormônio de crescimento, tá? Então, muito importante aí, especialmente, né, em crianças, em adolescentes, por causa do crescimento somático. Nos adultos também é importante por causa da manutenção de massa óssea e massa muscular, tá certo? A pessoa não é porque ela terminou o crescimento somático dela que ela para a produção de hormônio de crescimento, não. Ela mantém uma produção, porém em níveis reduzidos, mas são importantes aí para a manutenção de massa muscular e massa óssea no indivíduo adulto. E nós temos o hormônio inibidor do hormônio de crescimento, que é o GHIH. Ele também é conhecido como somatostatina, e ele inibe na hipófise a liberação do hormônio de crescimento. Essa somatostatina, ela é importante que a gente a conheça como um inibidor do hormônio de crescimento, porque além dela ser produzida pelo hipotálamo, ela é produzida por algumas células intestinais após grandes refeições. E por que que isso acontece? Porque o hormônio de crescimento, um dos metabólitos ativos dele é o fator de crescimento insulina simile, que é o IGF do tipo 1. Acontece que se a pessoa tem grandes secreções de hormônio de crescimento, ela vai ter uma grande liberação consequente desse IGF-1, e isso pode induzir, no longo prazo, a quadros de resistência à insulina, de hiperinsulinismo, que são estados pré-diabéticos ou diabetogênicos. Então, a somatostatina ela teria um fator regulatório, né? Ao inibir a produção excessiva desse hormônio de crescimento, ela acaba ajudando também nessa homeostase aí do metabolismo da glicose. Nós temos o hormônio liberador de gonadotrofinas, que é o GnRH. Ele vai induzir a hipófise a liberar o hormônio luteinizante e o hormônio folículo estimulante. Daqui a pouco nós vamos falar no organismo feminino e no masculino. Esses dois hormônios aí vão agir nas gônadas, em cada gênero, com funções distintas, tá certo? E nós temos a dopamina ou fator inibitório da prolactina. Esse aí é um caso atípico porque a prolactina ela não tem necessariamente um fator hipotalâmico estimulante à secreção da prolactina. Nós vamos falar ali daqui a pouco da neurohipófise, que produz a ocitocina, que é um dos estimulantes à secreção de leite, mas a prolactina em si, o fator dopamina, né, inibe o crescimento dela. Tem o TRH, que faz uma estimulação paralela, mas ele não é um estimulante direto da prolactina. A função principal dele é realmente sobre a ação do TSH, tá bom? E aí, falando a respeito da hipófise, né, ela tem uma sinonímia, que é o nome pituitária. Esse nome pituitária, ele vem do latim pituitas, que significa salivação, porque os médicos antigos achavam que a função da glândula hipófise era produzir um líquido que ajudava na formação da saliva. Só que aí depois ficou descoberto, né, que ela é uma das, ou se não a principal glândula do sistema endocrinológico, porque ela vai regular várias outras glândulas aí juntas. É uma glândula que tem aproximadamente 1 centímetro, então aqui na figura, ó, tá até destacando hipotálamo e hipófise. Então, hipófise é só essa porção inferior aqui. Ela tem cerca de 1 centímetro de diâmetro. Existem situações fisiológicas
que podem aumentar a hipófise. Um exemplo é a gravidez. Quando são feitos exames de imagem em mulheres grávidas, percebe-se um aumento dessa hipófise, mas como ele é dentro de faixas fisiológicas, terminando a gestação, ele tende a voltar ao normal, tá certo? E essa pituitária ou hipófise, ela é alojada na célula túrcica, que é uma invaginação do osso esfenoide, né, que vai abrigar essa glândula. Ela se divide histologicamente em adenohipófise e neurohipófise. Adeno, né, o radical adeno significa epitélio, então a adenohipófise tem uma origem epitelial e a neurohipófise tem uma origem neurológica. Então, falando aí, né, a adenohipófise ela vem de células epiteliais. Ela vai ser responsável pela produção de hormônios, tá certo? As células da adenohipófise elas produzem aí hormônios diretamente. A neurohipófise ela é feita pelo prolongamento de axônios de neurônios que os corpos celulares estão no hipotálamo. Então, são neurônios hipotalâmicos que geram uma evaginação e essa evaginação forma a neurohipófise. No caso, então, a neurohipófise ela não produz diretamente hormônios. Ela armazena hormônios que são produzidos pelos núcleos celulares hipotalâmicos, são de neurônios chamados magnocelulares, e em momentos, de acordo com a necessidade do organismo, ela vai secretar esses hormônios. Então aqui só explicando, né, como é que as duas metades da hipófise se formam. A adenohipófise ela vai formar a partir do teto da cavidade bucal primitiva, lá no embrião. Esse teto vai formar uma bolsa, que é chamada bolsa de Raschke. Essa bolsa se desprende do epitélio da boca primitiva e vai formar as células da adenohipófise. No caso da neurohipófise, a gente vai ter o assoalho do diencéfalo, que vai fazer essa evaginação de axônios e vai formar aí a neurohipófise. Tá bom? Um detalhe a respeito da hipófise é que ela possui um pequeno espaço de expansão. Por que que isso é importante para a gente? Aqui, ó, a gente tem a hipófise e tem o acidente ósseo, né, a célula túrcica. Lembrando que isso aqui é um corte de uma estrutura tridimensional. Então está envolvendo a hipófise aí, né, tanto nas 3 dimensões, também envolve em profundidade. Isso aqui é importante porque se houver alguma coisa que expanda essa hipófise além dos limites fisiológicos, vamos supor um tumor que produz prolactina, que é bastante comum, prolactinoma. Esse tumor, por ele forçar o crescimento da hipófise e ela ter uma capacidade limitada pelo osso esfenoide, essa hipófise pode vir a comprimir estruturas que estão próximas a ela. A estrutura que é mais conhecida que faz compressão é o quiasma óptico, que é essa estrutura aqui, ó, que faz a decussação de parte das fibras que saem dos nervos ópticos, né, de cada um dos olhos, e vai levar até o córtex associativo, que no caso da visão está no lobo occipital. Então, um dos sintomas que a pessoa pode ter quando desenvolve alguma expansão patológica da hipófise é a perda de campos visuais, que no caso é chamado de hemianopsia bitemporal. A pessoa perde os campos laterais da visão e fica com a visão centralizada. Os campos mediais não são prejudicados. Um segundo exemplo de lesão que pode surgir a partir de uma expansão da hipófise é essa compressão aqui, ó, do nervo abducente, que ele faz a movimentação lateral dos olhos. Se a pessoa tiver uma compressão desse nervo abducente por uma formação hipofisária anômala, a pessoa evolui com estrabismo por paralisia do nervo abducente. Então, esses são 2 exemplos de lesões neurológicas visuais que são causadas por problemas hipofisários, tá bom? Aí, falando aqui dos hormônios da adenohipófise, já que é ela que produz os hormônios,
Nós temos o GH, que é o hormônio de crescimento, como eu falei, a sigla é em inglês, vai estimular aí múltiplas células do organismo a hipertrofia e hiperplasia. Então, uma vez que esse GH atinja as células-alvo, como células musculares e ósseas, vai induzir um aumento das células e uma proliferação celular. Nós temos o ACTH, hormônio adrenocorticotrófico, como eu tinha falado. Estimula o trofismo do córtex da suprarrenal. Então, ele vai estimular as glândulas suprarrenais a produzir hormônios. Nós temos o TSH, hormônio tíreo estimulante. Então, ele tem esse nome porque ele estimula a tireoide. Estimula como? Aumento da atividade celular, hipertrofia e hiperplasia de células da tireoide. Por isso que quando a gente vai falar de hipotireoidismo, a tireoide está funcionando menos do que o normal, por regra geral, o TSH se aumenta, porque ele vai tentar estimular essa tireoide a trabalhar mais, né, a fazer mais atividades para que a necessidade desse indivíduo de hormônios tireoidianos seja suprida. Nós temos o FSH, que é o hormônio folículo estimulante. Esse hormônio ele vai ter duas atividades, uma no homem e uma na mulher. Na mulher, ele é responsável pelo desenvolvimento do folículo embrionário, que é o conjunto das células da teca que revestem o ovócito, e no homem vai ter a estimulação à espermatogênese, tá certo? Então ele está relacionado aí à produção de células e maturação de células reprodutivas aí nos dois indivíduos. O LH, que é o hormônio luteinizante, ele está relacionado nas mulheres à manutenção do corpo lúteo depois da ovulação, né? Nós temos aí o corpo lúteo que fica 14 dias produzindo progesterona. E no caso do homem, ele vai estimular as células de Leydig ou Leydig, já vi as duas pronúncias, a produzir testosterona. Então, na mulher, é uma atividade, né, relacionada à fase progestagênica, principalmente do ciclo menstrual, que é a fase pós-ovulatória, antes da descamação menstrual. E no caso do homem, a produção de testosterona. E nós temos a prolactina, né? O nome diz pro, a favor, lactus, leite. Então, a prolactina é um hormônio que vai estimular a lactação. No caso, ela estimula tanto a produção de leite pelas células mamárias, como também a ejeção do leite, uma vez que este é produzido. No homem, não tem uma função biológica definida a estimulação da prolactina, mas o excesso de prolactina bloqueia, por feedback negativo, a produção de hormônios sexuais, tanto no homem quanto na mulher, né? Essa aí seria a explicação endocrinológica de por que as mulheres que estão amamentando, por regra geral, não engravidam. Porque como os níveis de prolactina estão altos, eles inibem a produção do GnRH, do FSH e do LH, então, consequentemente, não existe o pico ovulatório e a mulher não ovula, logo ela não engravida. Aí nós já apresentamos aí um pouco o hipotálamo e hipófise, vamos falar como é que ficou a regulação dos dois, né? Em primeiro lugar, o hipotálamo, como eu havia dito, né, recebe múltiplas aferências do organismo. Então aqui são esses aqui em laranja, ó. Eles percebam que as setas aqui vão em direção ao hipotálamo. Então isso aqui são informações de centros diversos do organismo, igual nós temos aqui o hipocampo e a amígdala, né, são responsáveis pela formação primária de memórias. Então por isso, às vezes, uma própria lembrança de um fato ou de uma emoção pode desencadear a produção de um hormônio hipotalâmico. Nós temos os córtex, né, as regiões relacionadas aos órgãos sensoriais, igual aqui, fibras retinianas e o córtex olfativo enviam aferências ao hipotálamo. E nós vamos ter várias áreas aí, igual núcleos de projeção,
núcleos do trato solitário e parabranquial, e de acordo com as informações que esse hipotálamo recebe, ele vai enviar informações a outras áreas do sistema nervoso, igual o tálamo, o infundíbulo da neurohipófise, né? E outras regiões aí do organismo. No caso do hipotálamo hipófise, como é que acontece essa comunicação? Ela acontece sobretudo mediante um sistema que é o chamado sistema porta hipofisário. Então aqui, né, só começando o sistema porta, para quem ainda não tinha visto esse tema, apesar de que a gente vê muito como sistema porta hepático, que é um sistema bastante famoso, os sistemas porta, eles são de comunicação direta entre células de um mesmo órgão ou células de órgãos próximos. Ela é importante para a transmissão mais rápida de substâncias. Essa transmissão, no caso do sistema hipotálamo-hipófise, ela vai fazer alças de retroalimentação ou feedback. Então, falando aqui, ó, o que é um sistema porta? Em um sistema sanguíneo normal, nós temos artérias, arteríolas, capilares. Depois dos capilares, nós temos vênulas e veias. Só que o sistema porta, depois dele formar os capilares, ele forma vênulas, que são os vasos portais, e forma uma segunda rede de capilares. Então, é uma rede dupla capilar para que haja uma comunicação direta. Porque aqui, ó, dando um exemplo, a gente tem núcleo hipotalâmico e os neurônios aqui da hipófise posterior. Mas aí o hipotálamo produz um hormônio, vamos supor o CRH, dando como exemplo. Se não houvesse esse sistema porta, esse hormônio ia cair nos capilares hipotalâmicos, ia ter que atingir a circulação sistêmica para depois voltar até a hipófise. Então, além de ter a diluição sanguínea, porque ele ia ter que se diluir por todo o volume sanguíneo, ia ser uma comunicação mais demorada. Então, havendo esse sistema porta, ele é captado pelos capilares, só que aí forma uma nova rede de capilares para poder difundir pela hipófise. Então, isso permite uma comunicação direta entre os dois órgãos, permite uma comunicação mais específica, então, uma quantidade menor de fatores hipotalâmicos é produzida para poder estimular a hipófise, e isso torna a comunicação entre os dois órgãos aí mais eficiente. Então, aqui só mostrando, né, o exemplo, como é que age esse sistema. Então, nós temos aqui os núcleos hipotalâmicos, no caso aqui, esses aqui dos neurônios magnocelulares, vão produzir a ocitocina e o ADH, que vão ser armazenados aqui na hipófise posterior. O ADH, ele induz a reabsorção de sódio e, por gradiente osmótico, água nos rins. A ocitocina, ela vai estimular a contração do útero, especialmente no trabalho de parto, e a contração de glândulas mamárias para ejeção do leite produzido. No caso dos hormônios que são produzidos pela adenohipófise, o ACTH vai estimular o córtex da suprarrenal e esse córtex da suprarrenal vai produzir o cortisol e andrógenos. O TSH estimula a tireoide, o FSH estimula tanto a produção de espermatozoides no testículo quanto o desenvolvimento folicular e a produção de estrogênio nos ovários. E o LH vai induzir a produção de testosterona no testículo e a produção de progesterona, né, e a ovulação nos ovários. A prolactina vai induzir a produção de leite pela glândula mamária, e o GH vai estimular células adiposas, musculares e ósseas a haver um crescimento, né, a haver uma hipertrofia, hiperplasia. No caso do tecido adiposo, vai estimular a secreção dos ácidos graxos livres, e lembrando que o IGF tem um efeito insulinogênico, então ele pode induzir a hiperglicemia, tá certo?
Então, falando aqui a respeito das alças de feedback ou de retroalimentação, elas vão atuar em múltiplos órgãos do organismo, elas agem na homeostase corporal e elas podem ter as etapas de retroalimentação positiva e negativa. Qual que é a diferença das duas? A retroalimentação negativa é aquela em que o aumento da produção de uma substância vai diminuir a produção de outra. E a retroalimentação positiva é aquela na qual o aumento de uma substância induz o aumento da secreção do seu fator regulador. Então, dando aqui um exemplo, a tireoide. A tireoide é o principal exemplo que nós temos de alça de retroalimentação negativa, por causa que ela é bem típica disso. Então, nós temos o TRH, que é produzido pelo hipotálamo. Esse TRH induz a hipófise a produzir o TSH, que é o hormônio tireoestimulante. Esse TSH vai induzir a um aumento da produção e da atividade da tireoide. A tireoide produz os seus hormônios, que são a triiodotirosina, que é o T3, e a tetraiodotirosina, que é o T4. Uma vez que esses hormônios atingem uma concentração alta, esses hormônios vão impedir diretamente a hipófise de produzir o TSH e também vão impedir a produção de TRH pelo hipotálamo. Por isso que é chamado de feedback negativo. Os hormônios produzidos pela tireoide vão inibir a secreção do TRH e do TSH. Então isso é um ajuste fino, né? O tempo todo o organismo está aí liberando uma quantidade maior ou menor desses hormônios de acordo com as necessidades da homeostase do indivíduo, tá? As suprarrenais, nós também temos aqui um exemplo de alça de feedback negativo. O hipotálamo produz o CRH, esse CRH ele pode ser produzido por diferentes estímulos, o exemplo que eu havia dado antes, o estímulo luminoso. Então a pessoa está dormindo. À medida que a luminosidade começa a aumentar, então o dia está começando a amanhecer, o hipotálamo aumenta a secreção do CRH. Esse CRH vai estimular a hipófise a produzir o ACTH e o ACTH vai estimular o córtex adrenal a produzir cortisol e andrógenos. Esse cortisol, uma vez que ele esteja na corrente sanguínea, ele vai inibir a secreção do CRH e do ACTH. Então é uma alça de feedback negativo aí, tá bom? O sistema reprodutor feminino, esse aqui é mais complexo, né? Nós temos aqui duas alças. Nós temos uma alça de feedback positivo e uma alça de feedback negativo. Quando que elas acontecem? A estimulação de feedback positivo, pegando aqui essa metade que está toda verde, ela acontece na primeira metade do ciclo. O hipotálamo vai produzir o GNRH, esse GNRH vai estimular a hipófise a produzir LH e FSH. Na primeira fase do ciclo menstrual, esse aumento do estrogênio produzido pelo ovário vai reestimular a hipófise positivamente a produzir FSH e LH. Então isso aqui é um feedback positivo, um estimulando o outro. Até que chega um ponto que a gente tem o pico ovulatório, que é quando a mulher libera o ovócito para engravidar. A partir deste momento que ocorreu a ovulação, inicia uma alça de feedback negativo. A produção do FSH e do LH, o excesso deles, induz a produção da progesterona, principalmente, um pouco do estradiol e das inibinas, pelo corpo lúteo, que é aquele que ficou depois da ovulação. E essa atividade do corpo lúteo vai inibir a atividade do GNRH e do FSH. Por isso que na segunda metade do ciclo, esses dois hormônios aqui estão em decréscimo e na primeira metade eles estão em aumento. O sistema reprodutor masculino, ele já é mais simples, né? Homens são mais simples, por regra geral. Nós temos o hipotálamo, que produz o GNRH, isso.
Esse GNRH vai estimular a hipófise anterior a liberar FSH e LH. O FSH estimula as células de Sertoli a fazer espermatogênese, produção de espermatozoides. Lembrando que o homem produz espermatozoides todos os dias da vida reprodutiva dele, ao passo que a mulher já nasce com todas as ovogônias formadas. O FSH na mulher vai ter um papel de maturação desse folículo que contém as ovogônias, mas elas já foram produzidas na vida embrionária. E o LH vai estimular as células de Leydig ou Leydig, como eu já disse, já ouvi as duas pronúncias, a produzir testosterona. Essa testosterona no corpo masculino vai agir no sistema reprodutor e praticamente todos os órgãos, que é responsável pela maturação sexual do homem, e ela também vai fazer um feedback positivo aqui na hipófise em relação à secreção de FSH. Já a testosterona, ela inibe a secreção do GNRH e a inibina, que é produzida pelas células de Sertoli, também inibe o GNRH. Por isso que quando o homem faz o uso de hormônios masculinos, seja para fins terapêuticos, igual a andropausa, ou não, por questões estéticas, né, que a gente sabe que acontece, muitos homens usam hormônios anabolizantes por questões estéticas. Quando nós vamos dosar GNRH, FSH e LH, eles estão em níveis baixos, por causa dessa inibição que a testosterona faz no hipotálamo e na hipófise anterior, tá bom? Então, essas aqui são as minhas referências, tá certo? E eu agradeço a todos.